que alguns até já conheçam, né, bastante conhecida. Nessa imagem a gente tem uma inscrição em hebraico ali do ano de 800 antes da era comum. No alto, nessa inscrição aqui tem dizendo que, pede a bênção de Javé de Samaria e sua Asherá, né, mais ou menos isso que tem na inscrição. Então é a representação do casal, né, abaixo aqui do texto a gente vê com aspecto bovino, né, retrata ali o Deus e sua esposa, segundo alguns especialistas, são desenhos em fragmentos, né, são esses desenhos, eles são fragmentos de cerâmica ali de um sítio arqueológico de grande importância ali em se tratando de Asherá, que é o sítio de Kuntelet Ajrut. Então esse sítio arqueológico é bem importante em se tratando desta pesquisa sobre essa deusa Asherá. No entanto, pessoal, o culto ali a Asherá, ele parece ter sido, mais importante fora de Jerusalém, inclusive, né, nos chamados lugares altos, né, lugares altos em referência ali ao reino do norte, das terras altas ali de Canaã, Israel norte, né. Em tais locais, o poste de madeira, ele era ali substituído por árvores vivas, como símbolo dessa deusa, né. Elas eram santuários ali ao ar livre, nos topos das montanhas. Isso, evidencia ali uma profunda ligação com a natureza. Então o culto a essa deusa, Xerá, seria uma forma de reverenciar a questão da fertilidade feminina, o papel da mulher como doadora, mantenedora ali da vida, né, e a árvore é o símbolo dessa abundância, né. Então durante muito tempo esse tipo de culto, ele foi ali considerado uma influência religiosa estrangeira sobre o povo de Israel, né, conforme o que dizia ali nas narrativas bíblicas, né, mas o consenso atual é que os israelitas, eles não tiveram ali uma origem separada dos cananeus, seus vizinhos ali pagãos, né, e a maior parte dos habitantes de Judá e Israel, ali os reinos das terras altas de Canaã, que eu já falei muito sobre isso aqui no canal, parecem ter sido ali um grupo de origem, majoritariamente cananeia, que foi assumindo uma entidade ali cultural distinta aos poucos. Essa questão do surgimento ali, dos israelitas, né. Então, e entre ali os cananeus, Asherá era a esposa de El, o soberano ali dos deuses, né, mais ou menos como Zeus, na mitologia grega, tinha sua mulher divina, a deusa Hera. Então a arqueologia, pessoal, traz dados, assim, surpreendentes sobre essa questão, como a gente pode ver, né, como a gente está vendo. Essa questão do touro, né, Javé ali associado a essa questão do touro, do poder, da fertilidade também, porque o touro, ele está relacionado a isso. A gente volta lá para o Egito, a gente tem o touro Apis, né, eu já falei muito sobre o touro Apis numa live que tem aqui no canal sobre Serapis, tá, Serapis e Jesus, algumas correlações que eu faço, e eu falo muito do touro Apis, porque o touro Apis foi usado nesse sincretismo para gerar o deus Serapis, lá no Egito ptolomaico, certo. Então, o touro Apis, ele é justamente isso, ele simboliza essa força, essa fertilidade, né, e ele era muito cultuado, ele está relacionado ali ao deus criador Ptah, é uma representação dele, o touro Ápis, ele é como ele faz o elo entre os humanos e Deus, ele é o intermediário, é interessante isso também. Então é isso, pessoal, aí só continuando, esse sítio arqueológico, né, de Kuntilet Ajrud, né, bastante importantes para esse debate sobre Asherá, né, ele fica localizado ali no Sinai egípcio, pertinho ali da fronteira com Israel. Então olha aí a influência egípcia, né, na cultura ugarítica e a influência ugarítica na religião, cultura israelita, então a gente vê várias influências ali entre esses povos. Então o lugar, ele parece ter sido tipo uma espécie, esse lugar, esse sítio arqueológico, né, tipo uma espécie de pit stop
de caravanas ali no deserto do Sinai, e também ter abrigado ali um antigo santuário de adoração, de culto. Então essas inscrições e desenhos em fragmentos de cerâmica de Kuntilet Ajrud revelam ali frases, como eu falei para vocês, e elas são datadas, pessoal, ali em torno do ano de 800 antes da Era Comum, e pedindo ali a bênção de Javé de Samaria, Samaria é capital do reino israelita do norte, Israel Norte, lembrando, terras altas de Canaã, certo? E sua Asherá, pedindo a bênção ali de Javé e sua Asherá. Então, no caso desta frase, há ali um desenho, né, esse desenho estranhíssimo de duas figuras com corpo humano e cabeça, que lembra realmente a de bovinos, uma delas com traços mais masculinos e outra com traços mais femininos. Então, será que era assim que alguns dos antigos israelitas imaginavam Javé e a sua esposa, Asherá? Então, temos outros dados que indicam também essa associação de Javé com essa figura do touro, né, que representando ali, como eu falei, a força, o poder, a fertilidade, né, principalmente ali no culto de Samaria, de Israel Norte, tá? Aí vemos a influência egípcia também na questão do touro Apis, do culto ao touro Apis, né, que também está relacionada à questão da força, do poder, da fertilidade, né? E aqui, pessoal, nessa imagem, antes de passar para os slides do João, a gente tem aqui estatuetas, né, femininas feitas por antigos israelitas, os traços, você vê os traços maternais, os seios fartos, né, ventres grávidos, né, são enfatizados em algumas dessas imagens. Então, essas imagens, elas continuam sendo comuns, muito comuns, até o século VI antes da Era Comum. E aí isso vai bater com o que o João falou sobre essas construções dessas narrativas pós-exílio babilônico, né, pós-cativeiro babilônico. Quando Jerusalém ela é destruída e parte de seus habitantes são exilados ali na Babilônia, né, a questão lá do exílio babilônico, né, aí se iniciam as influências para essas construções e diversas narrativas teológicas que a gente vê ali no Pentateuco. Se o culto a Axerá era tão comum quanto esses indícios arqueológicos, né, que eles mostram, né, todos esses indícios, então o que que teria levado realmente ao fim dele, né? Então a Bíblia explica o processo como se fosse uma contaminação constante ali da religião de Israel pelos povos pagãos. Eles sempre fazem essa referência, idolatria, paganismo, né, a qual ali nem muitas reformas religiosas ali purificadoras que são descritas, como a do suposto rei Josias, descrito nas narrativas, que a gente sabe que não é bem assim, foram capazes de apagar antes do exílio da Babilônia. Só foram realmente apagadas após esse período de exílio, como João explicou, os sacerdotes retornando do exílio, ali onde a Babilônia foi dominada ali pelos persas, e aí a gente tem início uma série de construções teológicas, o intuito de criar uma religião, o intuito político também, de criar ali narrativas para aquele povo, né? Então a gente tem muito isso. Então muitas dessas histórias de reforma, elas foram projeções dos sacerdotes do templo ali de Jerusalém, elaboradas na época depois desse exílio babilônico. Então, a comunidade dos que voltam da Babilônia se organiza ali em torno do templo de Jerusalém, sob a liderança dos sacerdotes e com o apoio do Império Persa, com certeza, que dominou ali a região depois de vencer a Babilônia. Então, toda ameaça a esse processo de centralização do poder sacerdotal, ela foi combatida, de forma que só acabou sobrando ali o culto a Javé, né, foi instituído apenas este culto. Então foi um acidente histórico, no momento crítico, que acabou se tornando ali realmente a visão dominante, né. Então os eventos antigos, eles têm implicações para a própria visão ali excessivamente como é que eu posso dizer, masculina de Deus, né, que acabou se tornando dominante ali entre judeus e cristãos. E
Não é assim, não é, pessoal, que a sociedade na qual a Xerá era adorada fosse necessariamente igualitária ali entre homens e mulheres, não é isso. Mas pelo menos essa sociedade de antes abria espaço para enxergar o sagrado com um lado feminino, né, então isso é importante a gente frisar. Reimaginar o sagrado como, tipo, como Deus é reimaginar ali as relações de poder, não numa tentativa ali de apagar a presença de Deus, né, mas sim de dar espaço ao feminino no sagrado. O feminino não como um atributo do Deus masculino, mas como, de fato, uma deusa,